Eu acho que esse vídeo é bem sério. E eu vou começar aqui lendo, né, o comentário do aluno, e ele diz assim: eu não estou na melhor fase da minha vida. Tenho depressão. Tem dias que não dá vontade de fazer nada. E cuidar deles, na atual configuração, não está sendo prazeroso. Me sinto muito preso também. Aves nos prendem mais mesmo, né? O nosso estilo de vida passa a ser outro quando pensamos na criação de forma consciente e responsável. Eu queria pontuar esse início que você fala sobre a depressão, que é um ponto muito importante, porque é uma frase que a gente ouve muito. Ah, eu comprei um animal por causa da depressão. Ah, a pessoa me deu, meu familiar me deu uma ave por causa da depressão. Os animais, eles são muito usados, sim, para a questão de tratamento, em vários tipos, né, de doença, inclusive as doenças como depressão. Mas nem sempre cabe, nem sempre o animal ajuda. Principalmente se a gente não tem um manejo correto e a pessoa já está em depressão, ou ela resgatou, ou ela recebeu um animal que já tinha problema, ou aquele ambiente não é adequado, né? Os seus, por exemplo, você já tirou eles de um ambiente bastante insalubre e está no trabalho, né, de reabilitar essas aves, no trabalho de dar uma boa vida para eles. Então a gente já tem um quadro aí de aves com histórico complicado, de aves com traumas, de aves com problemas. Então, muitas vezes, o cenário, ele no lugar de trabalhar a cura de um problema como esse, ele faz o que você está dizendo, não está sendo prazeroso e às vezes até pode agravar o seu quadro de depressão, pelo caos que aquilo toma, pelo sentimento de incapacidade que a gente sente de resolver aquilo, de fazer alguma coisa, tá certo? E eu acho que ainda não saiu um vídeo que vai sair, que eu falo justamente, respondo àquela questão e quando o tutor tem misofonia, né? Quando é eu que estou sentindo muita dor, quando é eu tenho uma ave, eu sou o dono da ave, sou eu que estou sofrendo com uma barulheira excessiva, né? E que eu falo, criar, ele tem que ser prazeroso. Criar não pode ser uma dor. Se você está criando e aquilo está te adoecendo ou está contribuindo para agravar o caso da doença, não se sinta culpado se você chegar ao ponto de precisar dar, tá certo? E eu vou dar para você o meu exemplo, não que eu queira tirar o foco da sua dor para minha, não. É porque a gente usando o exemplo facilita para você não se sentir sozinho no problema, saber que outras pessoas passam também, e outras não se sentir culpado se você decidir procurar alguém que esteja bem para cuidar desses bichos, tá certo? Muitas vezes a gente sofre, é dolorido você dar assim, é dolorido você fazer uma doação. Eu até acompanhei, escutei, né, o desabafo de uma pessoa que fez a doação. Mas olha, muitas vezes, e como é esse caso, a ave acaba estando muito melhor na casa da nova família do que na casa que ele estava vivendo, por mais bem amado que ele seja. Nesse exemplo, o papagaio ficava horas sozinho enquanto o tutor estava trabalhando, né? E ele era criado em casa e passou para um apartamento. Então, já é complicado criar um papagaio no apartamento. Já existe a tensão da reclamação dos vizinhos devido ao barulho da ave. Enfim, é um quadro todo complicado. E o papagaio vai para um lugar grande, um lugar com verde, um lugar com pessoas o dia inteiro, com tempo para dar atenção. É um cenário, hoje eu poderia dizer, diria sem medo nenhum, que o papagaio está mais feliz e melhor.
Então, muitas vezes a gente se prende em não doar. É lógico que essa doação, ela deve ser feita com muito critério e ela deve ser sempre um upgrade na história, na vida desse bicho, né? Não é para ser feito por qualquer coisa, nem por qualquer motivo. Mas se realmente for preciso, deve ser feito. E eu não iria te julgar, não julgo, né? E acho que as pessoas não deveriam julgar também. E por que eu disse a você que eu ia dar meu exemplo? Eu acho que é público aqui, você sabe, né? Você como aluno sabe, muitas pessoas que acompanham o canal de perto sabem, ou os meus amigos mais íntimos já sabem, da barra que eu estou sofrendo com o Mini, com minha cadela, e que já faz alguns anos. Então, chega um certo tempo, depois de anos lidando com esse problema, que a carga fica muito pesada. E o quadro dela tá mais grave a cada dia, né? Então, teve dias aqui, no auge dessa última crise dela, antes da operação, tudinho, que ela chorava de dor. Chorava, eu nunca tinha visto Mini chorar de fato, e dessa vez eu vi ela chorando. E vomitando, sabe, defecando pela casa, e com quadro de diarreia. Ela tá agora com quadro de infecção recorrente. Infecção urinária, é da raça também, mas tá grave, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu não consigo dar a atenção que eu deveria dar, ficar mais tempo com as aves, principalmente nos dias que ela tá pior, nos dias que ela tá em crise. Então, quem tá cuidando full time, como eu, e como você já disse que não tem rede de apoio, eu não tenho pessoas aqui também, sou eu sozinha para lidar com eles e para lidar com as cadelas, e para lidar nas doenças dela, e dormir e acordar. Noite passada eu levantei 4 vezes de madrugada, né? Por quê? Porque ela tá com infecção urinária, porque ela sente vontade de fazer xixi várias vezes. A diabetes também faz isso, então não dormi praticamente. No outro dia eu tô com enxaqueca, eu tô com dor de cabeça, eu também estou me sentindo mal. E eu estou adoecendo junto com ela. Eu estou adoecendo, eu tenho consciência. E que quando a coisa ficou séria, quando eu senti que ficou séria, foi quando os dias que eu não queria ir lá na área dos viveiros. Eu ia, porque tinha mesmo que ir para limpar, para trocar comida, mas eu não queria ficar. Era tristeza, cansaço, desespero também junto. Enfim, eu senti que estava ficando sério quando Cherry tentava pousar em mim. Eu não suportava ela tocar em mim, ela pousar, ficar ali empoleirada em mim. Aí eu disse, tá sério, você tá adoecendo, você tem que fazer alguma coisa. E eu só tô falando isso pra você, e vou acabar deixando público esse vídeo, por quê? Porque também, como você fala de depressão, eu nunca tive quadro de depressão, nunca caí em depressão. Não posso dizer, eu sei exatamente o que você está passando, porque eu não sei. Porque quando eu cheguei nesse ponto aí, que eu vi que eu estava ficando doente, que se eu não fizesse alguma coisa, aí sim eu poderia chegar nesse ponto, né? Que eu disse, se eu continuar nesse ritmo, eu vou ter que procurar um profissional e eu vou adoecer seriamente. Eu já estou ficando doente, né? Mas essa consciência que a gente tem de entender, reconhecer quando você pode cair ou quando você pode ter uma crise e parar tudo e dizer, eu preciso fazer alguma coisa. Ou, no seu caso, você já se trata de depressão, eu vou procurar o meu médico, né? E eu vou ter que mudar alguma coisa, eu vou ter que fazer algumas coisas. Muitas pessoas só procuram um profissional, só procuram ajuda quando cai mesmo, né? Quando entra numa crise, aí depois que você entra numa crise séria, é difícil de sair, você sabe disso, né? Eu já acompanhei
pessoas que têm depressão, familiares, amigos, e depois que você tá na crise é complicado de sair. Então, se eu posso te dar uma dica, é reconhecer isso, reconhecer esse ponto, como eu disse, quando eu comecei a entrar ali naqueles dias mesmo da crise, que eu estava muito cansada da crise aqui de mim, que eu estava exausta, e eu disse, eu estou adoecendo. É a gente parar e reconhecer isso, eu estou adoecendo. Então foi um momento que eu acho que quem acompanha o diário percebeu que antigamente eu postava muitos vídeos, eu fazia muitas postagens, e depois eu fui reduzindo para 3 por semana, para 2 por semana, e agora está programado 1 por semana. O que entrar extra é o que eu vou conseguindo. Minha prioridade agora é ela e é me preservar, para que eu não adoeça, porque eu não posso abarcar uma carga maior do que eu aguento. Então eu tenho o compromisso, porque eu cheguei a pensar em fechar o canal também, né? Que seria um trabalho, uma preocupação a menos para mim. Para não fechar o canal, eu decidi fazer, programar e preparar um conteúdo por semana, já deixei programado. Reduzir, escolhi dias da semana que eu trabalho, que eu olho o canal, que eu paro para ver algumas coisas, e a prioridade é o curso, porque como você como aluno sabe, apesar da maioria dos módulos já ter subido, já ter programado as aulas, eu ainda estou finalizando, porque eu sempre digo, não, isso aqui seria interessante colocar. Isso aqui seria interessante. Eu poderia até deixar, sabe, para uma próxima versão, próximo curso, colocar, mas ainda tem algumas coisas que eu quero incrementar e quero colocar ainda para essa turma. Então, ainda estou colocando coisas novas para vocês. E o compromisso mesmo, que a pessoa pagou, comprou o curso, de ter aquilo ali. Eu sempre, quando eu me comprometo em fazer alguma coisa, eu entrego, sabe? Então, eu achei importante falar isso, porque eu cogitei fazer a doação de algumas aves, pelo menos. Cheguei a falar com a pessoa, mas eu disse que eu ia pensar, que eu estou estudando, que eu estou pensando nisso, porque, por exemplo, estamos no período reprodutivo, né? Então eles ficam muito alterados, todo ano é isso, todo ano é complicado, mas esse ano, como dos 2 últimos anos para cá, porque já é o 3º ano da doença de Mini, né? É mais complicado, porque como o quadro dela tá agravando, tem dias que eu vou pouco lá. Tem dias que eu não consigo ficar lá com eles, dar atenção, brincar, fazer alguma atividade. Porque eu até tentava, mas entrava dentro de casa, Mini tinha vomitado, teve um dia que eu entrei, aliás, vários dias foi desse jeito, fui os viveiros, porque eu tenho que ir mesmo, fiquei lá, limpei tudo, interagi com ele, troquei comida. Quando eu entro de casa, tá ela, né, que ela não tava bem, e ela é cega, e ela é cheia de comorbidade, e ela tinha defecado, urinado, tudo melecado, sabe? Tudo melecado. Ela pisou em cima, estava lá deitada em cima das fezes e da urina. É muito complicado, sabe? E isso todos os dias, essa rotina, é altamente desgastante. Então, entrou agora o período reprodutivo, começa as disputas de território, as brigas, a ciumeira. Antigamente a Azeitona tinha as crises dele de ciúme, agora a Cherry tem as crises de ciúme. Então ele tirava Cherry do meu colo e agora ela aprendeu. Então agora estão os dois se engafiando e se estressa. Aí eu fico pensando se eu não tenho realmente que doar, para não ficar, antes que aconteça. E eu até disse isso para minha colega, que eu disse, olha, se o negócio arrochar, você recebe e tal. Por quê? Porque eu disse, tem a dor de você doar, mas tem outra dor, que é a dor de, e se chegarem ao ponto de brigar tão sério que um arranque, tore o bico do outro e fique com aquela sequela, né? Muito complicado. E se
acontece um acidente grave ou um vai a óbito, como é que vai ficar meu psicológico para conviver com essa culpa de não ter feito alguma coisa antes de que o pior acontecesse, né? Eu penso muito sobre isso também, na minha responsabilidade como tutora, e que eu tenho responsabilidade de dar uma qualidade de vida. Nos últimos dias, o que eu estou fazendo quando a coisa está pegando fogo, porque eu já separei eles várias vezes, atracado mesmo, brigando, atracado lá junto, né? E eu comecei a fazer revezamento, que não me faz bem. Não me faz bem porque eu sinto quando eu tenho que prender. Mas eu comecei, tem dias que eu deixava a azeitona preso, tem dias que eu deixo Cherry o dia todo lá trancada num dos viveiros. Tem dias que eu solto o trio lá do terror, né? Que Mariana, vocês todos eu já conto que Mariana vai para cima de empada. E não é todo dia, tem dias que ela passa um mês, dois, chega a passar meses sem acontecer acidente nenhum, mas acontece, né? Principalmente agora, quando vai chegando os meses desse período reprodutivo, os acidentes começam a acontecer. Então eu comecei a fazer esse esquema de revezamento, de trancar. Tem dias que eu deixo o trio lá naquele viveiro grande, é confortável que eles são pequenininhos, mas estão trancados de qualquer forma, não estão explorando o ambiente. Aí deixo empada solto e fico minha vida nesse revezamento, tá? Então, eu tô falando tudo isso pra você porque você tá sempre falando sobre essas questões do sofrimento que você tem, porque você sofre de misofonia, porque você não suporta o barulho deles, porque você sofre. Isso é muito sério, isso é grave. Tem a questão da depressão. Então, pese tudo isso. Converse também com o seu médico, né? E se você decidir, não se sente culpa não, vai doer, vai doer. Quando eu falei sobre essa possibilidade, depois eu caí no choro, eu fiz chorar. Porque se um dia eu precisar fazer, se um dia eu tomar essa decisão, vai doer muito, sabe? Vai doer muito. Mas por outro lado, talvez eles fiquem muito melhor em um lugar com pessoas, porque eu conheço pessoas que criam, que tem muitos, mas tem equipe, tem funcionários, tem pessoas que ajudam a cuidar, né? A gente tem que pesar tudo isso também. Eu sempre uso o meu exemplo, falo aqui muitas vezes e digo para todo mundo que eu não faria viveiro coletivo, viveiro assim como eu fiz, que todas essas aves, à exceção de Cherry, que foi surpresa, todas elas foram compradas no início, no período de 1 ano, foi comprado uma atrás da outra, totalmente sem critério, quando eu não entendia nada de ave, quando eu ainda estava no mundo da Disney, né? Achando que dá água, ração, coloca tudo aí, espaço e vão ser tudo felizes. E com o tempo, e principalmente quando eles vão atingindo a maturidade, você começa a entender o quanto é sério, o quanto tem problemas sociais. Da mesma forma, quando você enfia um monte de pessoas morando dentro de um condomínio, tem briga, tem confusão. Com eles é a mesma coisa, né? Então, tem problemas de briga, tem problemas de convivência, tem problema de um não aceitar o outro, tem esses problemas de ciúme, de chegar às vias de fato e brigar, tem a questão do tempo, tem a questão de prender, como você diz, de tudo que você abdica, né? Eu tô perdendo amigos, eu sei disso. Eu recebo convites e eu acabo não indo, porque Mini tá aqui, começa a passar mal, começa sabe? Eu evito agora, eu não faço mais tanta live, porque as últimas que eu fiz era tensão, era ela passando mal e eu pensando, eu cancelo ou não cancelo. E eu tô sempre tensa, eu tô sempre nervosa, com medo dela começar a passar mal, ou sair mijando tudo, defecando tudo, e eu tô no meio de uma live. E isso me estressa, isso me faz mal, porque eu tento ir na naturalidade, mas eu tô fazendo o tempo todo muito tensa, né?
De me comprometer também, já recebi outros convites de palestra, outros convites para participar de coisas que eu recusei, né? Inclusive dar aula presencial, mas é porque eu não tenho coragem de me comprometer e no dia de ir, Mini tá passando mal, Mini começar a vomitar aqui, a estar com os quadros dela como ela tá agora de novo, com infecção urinária, com diarreia e começa a passar mal, e eu não vou deixar ela, até porque só tem eu para cuidar mesmo, eu vou ter que acudir ela, entendeu? Então, tem dias que se você chegar aqui, você vai ver ela bem, dormindo, quietinha, passar o dia tranquilo, você vai dizer, essa menina é uma mentirosa. Porque essa cachorra tá bem, porque eu desço ela escuta cachorro passando na rua, ela tá em pé, ela tá latindo. Aí você vai dizer, essa pessoa é mentirosa. Mas tem dias, é porque eu não filmo, não fico postando isso. Tem dias, como agora, teve dias e agora como está, que ela não aguenta, fica nem em pé. Ela levanta, mas quando ela vai urinar, ela já não tem mais força, ela deita e urina deitada. E acaba saindo com a barriga toda mijada, toda molhada. Tem dias que ela tá tão mal, que você tem várias vezes eu pensei, ela vai embora, né? Enfim, eu só queria dizer para você que eu entendo o que você tá passando, mas que se isso tá te fazendo mal, se isso tá agravando sua depressão, pense se vale a pena, né? Pese o que é que vai ser pior e o que vai agravar mais o seu quadro de doença. Porque também as aves sentem, elas não precisam de você doente, né? Você pode chegar num ponto que nem você consiga mais cuidar delas e você já disse que não tem rede de apoio. Você imagina se você tiver uma crise grave, ficar em cima de uma cama, quem vai cuidar? Se você mesmo já disse em outras ocasiões de aula que não tem ninguém, não tem rede nenhum de apoio. Então pese isso, pense nisso, converse com sua terapeuta, porque essa resposta só você pode dar. O que vai ser pior para você e para eles também. Você sentir a dor da doação, mas essa dor vai passar, essa dor vai superar e você seguir. Se você vai suportar isso, ou você ficar com eles agravando o seu quadro de depressão e agravando o quadro de depressão e da misofonia, sofrendo essa tortura diária. Pese tudo isso e pense. Tá certo? Até a próxima aula, até o próximo Tira Dúvida, né? Para quem não sabe, eu resolvi deixar público essa resposta aqui, mas os alunos vão comentando ou perguntando nas aulas e eu gravo respostas, né? Eu fazia lives e agora eu adotei esses vídeos resposta que eu vou respondendo aos poucos, soltando, comentando os comentários ou perguntas deles, tá bom? Quem quiser saber mais sobre o curso, a gente tem um link, né, https://curso, mas tá lá no site do Diário. .curso.diariodeumpapagaio.com.br. Tem o link aí no Instagram também, lá na bio do curso. E tem também, vocês podem chamar no direct e pedir, tá bom? Aproveitem que tá preço promocional de novo, porque é aniversário dos papagaios. Aproveite, porque vai voltar para o preço normal. Tá com quase 50% de desconto o curso, tá bom? Até mais.